Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Coisa boa estarmos aqui mais uma vez. E eu quero trazer hoje uma reflexão. Eu não, Deus. Eu só quero ser usado por Ele. Estava ali orando, Deus me inspira. Pai, coloca tudo que Tu queres sobre mim, Pai. Que nada do que eu venha a falar seja por pensamento meu, por ideia minha, mas tudo venha de Ti, Senhor. Apenas eu seja essa comunicação que Tu me inspirasse a trazer essa palavra à nossa paróquia, aos nossos irmãos. Então, Pai, me despreende de todo e qualquer ambiente aí, tira todo aí qualquer momento que eu não esteja focado, unicamente direcionado pelo Teu Espírito Santo. É assim que te agradeço, Senhor, porque Tu és o meu Redentor, Tu és a minha rocha, Tu és o meu Salvador. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar um texto com vocês e foi lido numa versão e provável, se der, nós vamos também ler em outra versão. Mas o tema dessa palavra hoje é: por que devo ir ao culto? E ela pode soar como uma pergunta, mas não é nesse direcionamento que eu queria falar a vocês. Eu queria falar a vocês através de uma afirmação de por que eu realmente devo estar presente aos cultos, o que é que me leva e algumas razões que teria para eu estar aqui. E nós vamos fazer um comparativo de algumas coisas que nos traz aqui, que poderíamos também fazer em outro ambiente, mas tem coisa que não dá para fazer sem ser aqui no culto, ok? Então, deixa eu colocar aqui na versão do texto, ok. Meus irmãos, vamos fazer a nível de pergunta. Se eu perguntasse aqui a vocês, ou você perguntar a você mesmo: por que eu devo ir ao culto? Se vocês fizerem essa pergunta, você pode ter algumas respostas assim, tipo: porque eu gosto, porque eu necessito, porque é bom, porque... e inúmeras outras razões. Mas, meus irmãos, eu creio que passa a ser uma necessidade do cristão ele frequentar o culto. Como a palavra em Hebreus falou, ele fala em reuniões. Mas é um texto muito forte e me perdoe se eu falar aqui no decorrer que Paulo escreveu isso, porque eu, no meu coração, não sei que me prove muito com provas cabais de que não foi Paulo que escreveu este livro. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi Paulo, mas também nunca me aprofundei, nunca estudei, e eu acho que isso não é tão relevante. Mas assim, alguns falam até que poderia ser Apolo, outros falam que poderiam ser Barnabé, e num consenso chegaram que, devido a desvirtuar um pouco das introduções das cartas paulinas, e quase que Hebreus não era tido como uma carta, porque só no final é que ela dá uma conotação maior de carta, mas autor desconhecido. Mas se não tivesse o aval do Pai, não estaria aqui na palavra dele. Isto é líquido e certo. Então,
Mas se eu fizesse essa pergunta, mas eu queria tratar esse assunto como uma afirmação, né? Apresentando razões por que eu devo vir ao culto. Então, e especificamente, abrangendo a nossa liturgia, né, que é um pouco diferenciado de outras denominações, e na nossa paróquia especificamente. Nós temos um número limitado de membros e de frequentadores, e eu quero dizer a você que qualquer falta, seja por qualquer motivo, ela faz muita falta. Quando você tem um grupo pequeno, que viagens, trabalho, enfermidades, algo que nos afasta daquele momento de vir à casa do Pai, faz muita falta para a membresia, para a comunhão dos irmãos. Então, eu queria ler o texto na versão da Nova Bíblia Viva. Isso, está ali. Ele diz assim: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Isso é o versículo 24. O que é que ele está dizendo aqui através desse versículo? No contexto dessa história, o autor está falando do acesso nosso, ou dos hebreus, no caso, quando foi dirigido aos hebreus, o acesso à presença de Deus. Então, quando ele diz aqui, em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós. Ele quem? Quem foi que fez por nós? E o que foi esse tudo? É exatamente Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Então, temos de reconhecer que isso é algo extraordinário. Isso é o motivo que nos dá essa liberdade e nos dá acesso ao perdão, consequentemente, à vida eterna. Então, é muito importante a gente reconhecer e vermos tudo isso que ele nos diz aqui, não é? E então, o que é que ele quer nos dizer, além de reconhecer o que ele fez por nós? Que nós tenhamos gratidão, que nós estejamos animados com o nosso irmão, ou animá-lo, incentivá-lo e amar cada vez mais ao nosso próximo. Também perseverarmos. Tudo nesse texto 24 se refere a isso. O melhor de tudo, pelo que ele coloca aí para os hebreus, independente das circunstâncias, seja elas quais forem. Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar com problemas familiares de saúde, você pode estar em crise com seu relacionamento, filiação, por amizade, vizinho, no emprego, mas independente das circunstâncias, nós temos de agradecer a quem? A Jesus, a Deus, por tudo aquilo que Ele fez por nós e nos dá essa oportunidade de vivenciarmos tudo isso nesta comunhão através desse versículo que ele diz. Então, levando em consideração que hoje a situação da gente é uma de cada um de nós, eu não sei a de vocês, eu sei a minha. Às vezes até a gente sabe, né, de alguns, por termos um gabinete, um relacionamento e estamos abertos, como pastores, como amigos, a nos relacionarmos aí e aconselhar, mas naquela época, essa carta foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, eles estavam numa perseguição implacável, era uma perseguição imensa aos cristãos. Então,
essa carta dá essa força de dizer assim: não desiste, persevere, ame uns aos outros e que vocês vão ter êxito. No versículo 25, ele diz assim: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem nas suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Meus queridos, eu até pensando assim, eu disse: agora eu entendi porque Hebreus não divulgou o autor, porque é só Paulo mesmo que dá essas entradas. É mais uma razão de ser Paulo o autor, porque ele é muito incisivo quando ele diz assim, ó: não descuidemos dos nossos deveres na igreja. Olha como é forte isso para os descuidados. E engraçado é que nós estamos aqui trazendo essa palavra, estamos aqui num número aqui de, acredito que 16 adultos e algumas 8 crianças, mas talvez aqueles que nós queríamos que os descuidados talvez não estejam aqui. Eu não estou querendo criticar quem não vem não, porque cada um tem um motivo. Eu só estou querendo que sem motivo não deixe de vir à casa do Pai. Sem motivo, cansaço, coisas banais, não faça isso. Venha, porque aqui você se alimenta. E eu vou lhe mostrar algumas razões na qual você só pode acontecer aqui. Tem algumas que podem acontecer em outros locais, mas tem umas que nós só vamos vivenciar aqui. E também quero dizer a vocês que quando ele fala em admoestação aqui, e admoestar no sentido tanto da tradução de dicionário, da interpretação, como também à luz da palavra, ele é aconselhar, prevenir, avisar, advertir. Então, só que nesse versículo especificamente, tem mais uma conotação de fortalecer a fé do irmão. Pode ter certeza disso. Ele aqui está mais dando uma injeção de ânimo no irmão, de um fortalecimento, de alguma coisa de que propriamente na tradução do Aurélio, né, do dicionário. Então, mas ele diz, e ele fala muito precisamente do que se trata, né? Ele diz assim, ó: não nos descuidemos dos nossos deveres na igreja. Temos deveres com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, nem das suas reuniões, que para nós seríamos aqui, poderíamos enumerar outras reuniões, mas a principal, a qual eu estou me dirigindo, a palavra culto. Aí ele bota assim, ó: como algumas pessoas fazem. E fazem. Não tem como fugir desse texto, é verdade, né? Mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Meus irmãos, eu sempre ouvi falar, desde que eu me converti, aliás, até antes, bem antes, porque eu tinha era apresentado a mim o crente como Jesus está voltando, e aí dirigia o dedo assim e dizia: e se você não fizer isso, isso, aquilo, você não está salvo. E eu estou, porque eu sei que ele está voltando, no caso a pessoa, né? Então, eu sempre ouvi essa frase: Jesus está voltando. Se eu vi, né, dentro dos meus 60 e poucos anos, imagina o autor de Hebreus, 60, 70 anos
depois da passagem de Jesus, né? Aliás, bem pouco, né? Tirando 33 de anos, vai dar 40 ou menos de 40 anos. Já estavam pensando na volta de Jesus. Se passaram 2000 anos, 2000 e poucos anos, não é? Então, mas agora, eu não sei se você pensa dessa maneira, mas eu estou vendo algo tão diferente, tão forte, tão estranho daquilo que eu vivi ao longo da minha vida como infância, adolescência, adulto. Meu irmão, o negócio está praticamente desesperador do que está acontecendo no mundo. É coisa muito séria. Eu acho que realmente os sinais estão acontecendo de maneira que essa vinda está próxima. Só que como a cronologia de Deus não é a nossa, isso pode representar um bom período ainda. Mas assim, a coisa está afunilando. Hoje, eu estava até conversando ali com um irmão nosso, e dependendo do que você conversar, se o celular pode estar desligado, ele vai apresentar algo que você falou, tipo um produto, um medicamento, uma opção. A inteligência artificial está dominando o mundo de tal maneira que nos parece ser algo incontrolável. E para acabar de sacramentar tudo isso, nós, e de uma maneira geral, os líderes, às vezes fazem coisas que viralizam, que, meu irmão, é como se jogasse um balde de água fria, gelada na fervura. As comunicações hoje, você, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, vê, aí faz logo a analogia, diz, pastor, quando eu disse que todo pastor era ladrão, ainda só tinha televisão, não tinha ainda nem essa divulgação toda, mas eu, ali na minha, em pecado, mas sem ter a noção do que estava falando, falava pelas coisas que exatamente, ouviam coisas assim, promessas que não tinha nada a ver, sabe, coisa de prosperidade, coisa que não precisava ser um cristão para ter entendimento que aquilo não era viável. Mas eles se aproveitam, muitos deles, da inocência e da pureza das pessoas para incutir coisas que não devem a nível do cristianismo. A palavra é essa, a palavra é aqui, a palavra é viva e eficaz. Mas enfim, então, meus irmãos, nós estamos numa situação muito difícil, né? E aí, ele diz nesse versículo para amarmos, ajudar uns aos outros, que não perecemos, animemo-nos, e a segunda volta de Cristo está próxima. E aí, diante disso, e falando dessa nossa ausência, ou um incentivo para nós vivenciarmos a nossa vida cristã e cultuarmos, eu quero pontuar aqui algumas coisas que elas podem ser feitas no culto, mas podem também serem feitas em outro ambiente. Mas, por exemplo, ministração da palavra. Ministração da palavra, ela não pode ser feita em outros ambientes. Ela até pode, mas eu estou dizendo assim, de uma maneira que você pregue, o outro ouça, leve a mensagem para você e tenha conhecimento daquilo do que foi pregado. Vamos e venhamos e convenhamos, é muito mais eficaz em um culto, não é? Por quê? O que é que a gente pode fazer no culto e sem ser no culto? Orações. A palavra de Deus nos diz em Mateus 26, 41.
Vigiem e orem para que não caiam em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu posso dar esse reforço aqui para nós, como palavra de Deus, mas você pode na sua casa estar vigiando e orando e perseverando na oração. Então, e até ao contrário, a gente aqui nas orações do culto temos orações pontuais, mas temos grupos de orações também que vamos vivenciar aqui, mas também tem a sua oração individual na sua casa, não é? Na nossa liturgia, nós abrimos praticamente o nosso culto depois do louvor com o pedido de perdão. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos o dia sem dizer: Pai, me perdoa por aquilo que eu fiz aí, porque nós pecamos por pensamento, por palavras, por atitudes e por até omissões, coisas que não fizemos, mas que nos omitimos de fazer. Então, aqui, você vindo, com certeza, você viu quando o pastor Edmar orou por nós, colocando um texto, depois colocando o nosso pedido daquilo que não agradou a Deus, e depois ainda deu uma bênção na certeza de que Deus ouviu o nosso coração arrependido, nós estamos perdoados. Então você entra do zero num culto ao qual vai prestar a Ele. Então é mais um motivo que você pode ir. Mas você pode pedir perdão em outro canto? Pode pedir dirigindo em casa, orando, enfim. Louvores, também. Aqui, particularmente, eu sou ministrado tremendamente com os louvores. Sou ministrado tremendamente com os louvores. Acredito que vocês também. Mas podemos ouvir, louvar, e em casa, no trabalho, no carro, podemos. Né? No trabalho, nas horas vagas, viu? Não vá parar o trabalho e louvar, não. Mas assim, aqui, novamente, você pode estar em mais de um ambiente, mas tem uma conotação diferente. Aí, leitura da palavra. Podemos também, aqui a gente tem, inclusive breve, mas após o culto do domingo, nós temos o discipulado onde estudamos a palavra. Mas como estou falando especificamente em culto, aqui são palavras específicas, não é? E para você ver, leitura da palavra, Tiago 1:22. Vê o que é que Tiago nos diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, aqui, Bíblia na mão, acompanha os textos, temos essa facilidade de acompanhar aí, mas em casa, e nós estamos com um desafio que a paróquia nos proporcionou, de ler a Bíblia na cronologia. Mas eu não me adaptei bem com a cronologia da leitura bíblica. Não tem problema, leia normal, mas leia. Leia a palavra, porque quanto mais você lê, mais você entende, mais você se aprofunda, mais você cria intimidade com Deus. Agora, vem um fato que, neste ambiente, é comunhão dos irmãos. Salmo 133:1 nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos com os irmãos. Não nos impede de termos uma convivência saudável com os nossos irmãos fora daqui. Pelo contrário, devemos ter. Mas aqui, e tem algo que me chama a atenção, com esse momento da nossa comunhão entre os irmãos, é que quando eu cheguei lá na Catedral do Calvário, um irmão nosso chegou para mim e disse: sabe o que é que me fez vir congregar aqui? Eu disse: não, o que foi? Ele disse: aquele abraço que damos antes de acabar o culto, naquele momento de comunhão entre os irmãos. Aquele abraço da paz. O abraço está em desuso. Hoje tudo é tela, tudo é telefone, tudo é virtual. O abraço é toque. Estou aqui, meu irmão. Às vezes você não precisa de nada, mas chegou aqui, recebeu um abraço ou deu um abraço, já valeu a pena.
Eu mesmo sou um adepto, sofri muito na pandemia, porque quando tinha oportunidade de ter culto, nós não podíamos dar o abraço da paz. E eu sou particularmente um adepto do abraço da paz. Outra oportunidade que temos no culto, conhecer novas pessoas. E Deus é tão bom, que poderíamos não ter hoje uma nova pessoa entre nós, e temos. Então Deus, quando faz, Ele faz completo. Ele diz, vou trazer uma pessoa que ainda, um visitante, e vocês vão compartilhar nesse item também, dessa razão para poder você também estar aqui. E quando você compartilha com novas pessoas, você está, assim, abrindo o coração, independente de cor, raça, poder aquisitivo, grau social. Meu irmão, é Deus ali dizendo, é irmão, e é linear esse amor dele por mim e por você. Então, quando você tiver a oportunidade de receber alguém, a Episcopal tem como carisma esse amor. Eu nunca vi hipocrisia nisso, em todas as congregações que eu já fui, e na que eu congreguei da catedral, e nem aqui. É genuíno, é verdadeiro esse abraço. Então, é muito importante esse conhecimento e esse abraço com essas pessoas novas. E para finalizar, o último item de um dos motivos, sim, comunhão entre os irmãos nós podemos ter também fora, mas conhecer novas pessoas no sentido de como irmãos e culto, a possibilidade lá fora existe em outras atividades cristãs, mas especificamente no culto. Mas tem uma que é praticamente exclusiva do culto, que é a Santa Eucaristia. Nos domingos, nós aqui celebramos a Santa Eucaristia, que é simbolizada através da ceia, não é? E aí, na palavra 1 Coríntios 11, no versículo 23, a parte B até a 26, não precisa passar toda, mas é exatamente o que a gente relata aqui, né? Na noite que, na parte B, né? Na noite que Jesus foi traído, pegou o pão, partiu e celebra a Santa Eucaristia com aquelas palavras maravilhosas de comunhão, convidando eu e você a renovar e a participar dessa aliança que ele fez com seus discípulos. Naquele momento, através do pão, que é a carne dele, e através do vinho, que é o sangue dele. Então, esse simbolismo através da ceia, ele é muito forte, porque após aquela Santa Eucaristia, após aquela ceia com os discípulos, Jesus, por muito pouco tempo, estaria sendo crucificado, derramando o seu sangue, por mim e por você, para o perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, olha, eu digo a você que todas essas razões nos levam a animarmos a vir ao culto. Eu gostaria muito, e fiquei muito feliz de ontem relatar algo desse tipo e hoje receber um presente de Deus assim, dessa consideração. Que bom que fosse que a nossa igreja, que a nossa paróquia, ela incentivasse uns aos outros a comparecer, a convidar, a ouvir. Não leve em consideração quem vai pregar, se eu gosto, se eu não gosto, algum momento, ou aquele irmão, não. Aqui é você e Deus, é olhar para a cruz. Aqui é você e o momento que você está vivendo. Se despreenda desse mundo ali fora, e você vai vivenciar maravilhas aqui. Então, meus irmãos, incentivemos-nos uns aos outros a comparecer, convidar pessoas para participar desse culto.
viver em comunhão como os nossos irmãos. Porque em Atos 2, 46 e 47, a igreja primitiva, quando ela estava se formando ainda naquela luta, naquela comunhão entre os irmãos, ele relata o quê? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tem tudo a ver com isso que a gente falou, esse texto também. Eles se reuniam no templo, dividiam, compartilhavam, louvavam, e era uma comunhão abençoada. E cada vez mais iam sendo acrescentados. Onde é que nós podemos trabalhar com os nossos irmãos? É no acréscimo, é no convite, é trazendo as pessoas para vivenciar este momento. Então, meus irmãos, concluindo, eu creio que nós, como paróquia, com planejamento, com os trabalhos que estamos já fizemos e propensos a realizar agora em 2025, nós precisamos cada vez mais nos unir nesse sentido, né? Devemos não relaxar, devemos fazer algo, até pequenos sacrifícios, creio eu, que vale a pena para poder a gente ficar todo um trabalho nessa caminhada. E os frutos virão, os frutos já estão vindo de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui como paróquia. Você não tem ideia do que acontece às vezes numa evangelização, no momento de oração, numa resposta de Deus, no cuidado que Ele está tendo com a nossa paróquia, com as nossas vidas. Então, que o autor de Hebreus, nessa sua felicidade e exortação através desses 2 versículos, caiba no nosso coração, para que a gente possa nos incentivar, nos vivenciar. E nós vamos ter uma chamada. Eu no momento não passei para a Tuane, mas nós vamos ter uma chamada nos incentivando. Está muito bonita a imagem para virmos para os cultos, e nós iremos divulgar através das redes sociais essa chamada para sensibilizar o coração dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar por isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que vivenciamos aqui, deste esclarecimento que Tu nos deste, Pai, de por que devemos estar em comunhão na Tua casa, por que devemos vir ao culto. Pai, inúmeras são as razões que cada um de nós temos, mas, Pai, tem algumas coisas que nós só despertamos e só sentimos aqui na Tua casa, porque todas as vezes que nós aqui adentramos, nós sentimos a presença do Teu Santo Espírito. Todas as vezes que estamos em comunhão com os nossos irmãos, sentimos o Teu amor. Todas as vezes que estamos, Pai, participando da Santa Eucaristia, nós também sentimos, Pai, a aliança firmada pelo Teu Filho Jesus Cristo conosco. Todas as vezes, Pai, que ouvimos louvores entoados, sensibiliza o nosso coração naquele momento de entrega. Orações, pedido de perdão, Senhor, que muitas vezes passamos desapercebidos durante o dia. Então, Pai, nos traz a Tua casa, coloca no nosso coração esse princípio de bondade que Tu tens, e cria em nós a necessidade de vir
desfrutar do teu maná aqui na tua casa. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.